Você tem que ler o livro de Hebreus como pano de fundo levítico. Se associar esses dois livros, você vai se enriquecer muito. Vai ter um conhecimento maravilhoso do Senhor. Então, Hebreus 1, verso 1 diz assim: havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Agora, olha o versículo 2. Nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Vamos ter uma breve palavra de oração. Maravilhoso Pai, nós temos um privilégio tão rico, tão grande, tão imensurável, que é poder abrir as Escrituras mais uma vez nessa noite tão memorável, porque nós cremos, ó Pai, que toda palavra que o Teu Espírito abre para nós, sabemos que Tu irás imprimi-las em nossa mente e inscrevê-las em nossos corações. A nossa expectativa nesta noite é de ouvirmos a Tua voz. Fala conosco, frutificando essa verdade em nossos corações, Pai. Nós estamos diante de Ti e que a doçura do Espírito Santo que habita em nós passeie em nossas mentes, revelando-nos ao nosso coração algo mais do Senhor, para que possamos crescer nele e ele seja cada dia mais formado em nós. Muito obrigado, Pai, por esta assembleia. Nós somos a Tua igreja, o Teu povo. Se revela a nós. O Senhor tem plena liberdade para atuar da maneira que Tu desejar nesta noite. Estamos preparados para ouvir a Tua voz, Pai. Ministre. Em nome de Cristo nós oramos. Amém. Queridos irmãos, há algum tempo, eu creio que vai voltar em breve, nós estávamos fazendo ali um trabalho de capelania no hospital aqui da nossa cidade. E por diversas vezes nós nos deparamos ali com pessoas que foi àquele local para fazer eles dizem, lavagem no ouvido. O ouvido estava cheio de cera, cheio de sujeira, então tem que fazer aquela lavagem para que a pessoa então possa escutar normalmente, né? Irmãos, esse mundo, nós ouvimos muitas coisas deste mundo, a respeito do mundo. Tudo aquilo que concerne a este mundo, no nosso dia a dia nós vamos ouvir isto, seja uma música mundana, você está passando, tem numa loja tocando uma música mundana, você entra na sua casa, de repente você está ali com o rádio ligado, a TV ligada, você vê muitas coisas mundanas, você vê os noticiários hoje, inclusive Isaías proíbe para que nós então não assistamos esse tipo de jornalismo hoje, que eles proclamam violência, uma série de coisas. Isaías 33 está escrito lá, né? E tem pessoas que amam ficar ouvindo essas notícias podres. Isso tudo tem uma tendência de fazer com que os nossos ouvidos sejam entupidos com lixos. Vamos dizer que esses lixos do mundo é a cera do diabo que ele coloca dos nossos ouvidos para nós não termos prazer em ouvir a palavra de Deus. Tanto é, irmãos, que nós somos tão influenciados pelo mundo que na nossa conversa, no nosso dia a dia, não é da palavra, não é de Cristo, não é do Pai, do Espírito, mas a maioria das nossas conversas está relacionado àquilo que nós costumamos ouvir mais.
É sobre a crise, é sobre o governo, é sobre guerras, é sobre mortes, é sobre isso, é sobre aquilo. E nós, inconscientemente, começamos a proclamar isto, a não levar mensagens de boas novas, que nós somos chamados a levar, mas nós levamos mensagens de más notícias para as pessoas. Não é assim? Isso é inadvertidamente. Isso, quando nós estamos assim, talvez menos concentrados, nós já estamos passando uma notícia, nós não deveríamos ter passado aquela notícia. Por quê? Porque tudo que nós comemos, nós digerimos aquilo, enche o nosso coração e nós então vamos falar, porque a boca fala do que está cheio o coração. Agora nós vemos na palavra de Deus que Deus outrora, Ele falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais. Quem são os pais? Está falando aqui daqueles que eram de fato os pais. Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Davi, eles foram os pais. Então Deus designava os profetas para falar com nossos pais e muitas vezes Deus, o Pai, falava com os nossos pais também, porque temos um Deus que fala. Então, mas para isso, você pegar, por exemplo, a vida de Abraão. Abraão foi o homem no qual Deus o chamou, trouxe ele para um reino da realidade espiritual, para caminhar diante do Pai. E Deus queria que Abraão andasse na sua presença, e Deus faria de Abraão um Abraão perfeito, um Abraão maduro. 17:1 diz assim: anda na minha presença e eu te farei um homem perfeito. Anda na minha presença e sê perfeito. Perfeito aqui não é ter uma vida perfeccionista aqui na face da terra, mas uma vida madura espiritualmente falando. Então, interessante, irmãos, vocês se lembram que chegou um determinado ponto que Abraão, ele levou seus pais, seu pai morreu, depois ele foi naquele caminho sem saber para onde que ia, e também ele levou Ló. Isso foi um peso para Abraão. Chegou um determinado momento em que os pastores de ambos brigavam, então Abraão tomou um posicionamento, algo que precisa acontecer com os pais da igreja. Nós precisamos orar para que nessa comunidade, nessa assembleia, Deus levanta pais. Quem são os pais da igreja? Aquelas pessoas que são colunas e baluarte, aquelas pessoas que são maduras, que acolhem as outras pessoas, aquelas pessoas que têm sempre uma palavra de esperança, uma palavra de fé, uma palavra de amor, uma palavra de restauração, uma palavra de cura, uma palavra de vida para aquelas pessoas que estão carentes de Jesus Cristo, os pais da igreja. Então, interessante que Abraão disse para Ló o seguinte: escolhe para onde você vai levar o teu gado. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Escolhe. Então Ló, ele olhou, ele escolheu segundo o seu prisma, segundo o seu olhar humano natural. Perigo muito grande, irmãos. Então, falamos hoje pela manhã sobre os projetos que às vezes nós fazemos e não levamos Deus em conta. Ele vai frustrar os nossos projetos. Deus quer e deseja que seus filhos elaborem e façam projetos grandes, mas antes de iniciar esse projeto, coloque aos pés do Senhor. Fala: Senhor, este é o meu projeto. Mas como Tu és o meu Pai e sabe todas as coisas, Tu és a fonte de toda a sabedoria, a fonte de vida, eu não sei se esse projeto vai dar certo ou não. Então, Pai, coloco nas Tuas mãos, se for da Tua vontade, traz a Tua doce paz ao meu coração, para que eu então possa elaborar esse projeto. Então, se vem paz ao seu coração, você pode ter certeza que aquele projeto, ele vai prosperar, como também vai ser um projeto que Deus vai colocar a sua mão e vai abençoar os seus projetos.
Caso contrário, não vai ter a bênção do Senhor. Irmãos, Deus, o nosso Pai, Ele quer que nós dependamos dEle em tudo aquilo que nós formos realizar, em todas as coisas. Ele deseja isso de nós. Isso significa que nós dependemos dEle, viver uma vida de dependência dEle. Ele quer isso para nós. Então Ló, ele escolheu aquelas campinas, viu aqueles pastos verdejantes, ele foi armando as suas tendas. Quando ele menos esperava, ele estava dentro de Sodoma. Interessante, irmãos, ele ficou ali muito tempo, e Pedro vai escrever dizendo que Ló, ele afligia sua alma ao ver o procedimento libertino daqueles perversos lá de Sodoma. Então Deus disse que iria destruir Sodoma e Gomorra. Mas o que nos chama a nossa atenção é que Ló, ele era justo, filho de Deus, mas ele estava em Sodoma, no meio daquela sociedade maligna e perversa. E Deus não foi falar com Ló, Deus foi falar com Abraão lá nas suas tendas. Por quê? Porque Abraão estava separado daquele mundo. Irmãos, isso traz para nós uma lição tão importante. Deus, o Pai, Ele deseja falar, Ele é um Deus que fala. Mas uma lição que temos que aprender aqui é que enquanto nós estivermos envolvidos com este mundo, nós vamos ter o falar de Deus sim, mas de uma forma terceirizada, não de uma forma real, uma forma onde você vai beber na própria fonte. Mesmo porque que as pessoas cristãs que estão tão envolvidas com este mundo, o coração delas estão colocado nas coisas deste mundo, irmãos, e não no Senhor. Estão buscando as coisas desta terra e não no Senhor. Quando morremos com Cristo, ressuscitamos com Ele, o apóstolo Paulo nos exorta a que busquemos as coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra, porque nós já morremos e a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Então, nós já estamos lá. Então, por que buscar ou procurar nas fontes terreais? Por que não buscar do Senhor? O problema, irmãos, que muitas vezes este mundo, ele é tão barulhento, ele é tão agitado, que nós pensamos também que aí nós estamos tão envolvidos com o mundo, então nas nossas orações, as nossas orações serão orações agitadas, não orações de intimidade, não oração aos pés do Senhor. Quando você ora, quando você busca, você tem a certeza que Ele está te ouvindo, que Ele não vai te desamparar. Você tem um silêncio interior muito gostoso. Você é tocado pelo Senhor. Você vai perceber que, Senhor, eu estou orando por este projeto, mas se Tu não quiser atender, Pai, o importante é a Tua vida em mim, porque eu já tenho tudo. E quem tem Cristo tem tudo, e quem tem tudo não precisa de mais de nada. Porque tem um salmo, eu gosto muito de citar aquele versículo, o último versículo do Salmo 138, vocês se recordam, que ele diz assim, que aquilo que a mim me concerne, o Senhor levará a bom termo. Então não preciso nem pedir, porque aquilo que o Pai tem para você, você não precisa orar por aquilo, irmão. Ele vai de alguma maneira trazer para você. O que Ele requer de nós é um ouvido aberto, um ouvido desentupido com as sujeiras deste mundo, porque, irmãos, todo dia, se você, por exemplo, vamos pensar lá na sua casa, você deve ter ali um aparelho eletrodoméstico. Se durante uma semana ele está ali em cima da pia, alguma coisa, você tem que passar um espanador, porque ele vai juntando poeira. Assim também os nossos ouvidos vai ajuntando essa poeira do mundo, irmãos, que é perniciosa, e começa então os nossos ouvidos ficarem entupidos e nós não temos mais prazer na palavra. Estão me compreendendo, irmãos? Então, aqui Deus está mostrando para nós que nestes últimos dias Ele nos falou pelo Filho. Agora, falar pelo Filho nós sabemos que é falar pela Sua palavra. E o nosso Pai Celestial só vai falar conosco pelo Filho. Então temos que tomar muito cuidado também com aqueles profetas
que venham fazer adivinhações para nós. Deus está me mostrando que você vai ter um futuro isso, assim, assim, assado. E a pessoa se enche de alegria e começa a esperar aquilo. E muitas vezes aquilo não vem. Irmãos, porque não saiu dos lábios do Senhor, não saiu de uma vida que está sendo alimentada pela palavra. Eu falo isso, irmão, porque eu tenho conversado com muitas pessoas cristãs que não faz outra coisa a não ser: Deus me revelou isso hoje, Deus me revelou isso, aquilo hoje. A gente faz uma pergunta para essa pessoa: você tem certeza da tua salvação? Se você for chamado pelo Senhor hoje, você tem convicção para onde que você vai? Essa pessoa não sabe responder segundo diz a palavra. Porque Jesus, ele disse assim: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 15, 2, ele vai dizer o seguinte: se nós não crermos como está escrito, a nossa crença é em vão, a nossa crença é debalde, ela não tem nenhum valor, não significa nada. Por isso, irmãos, que naquele dia, o Senhor Jesus Cristo, ele vai dizer o seguinte, lá em Mateus 7, 22 e 23, muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome, e em Teu nome não expulsamos demônios, e em Teu nome nós fizemos muitos milagres? Ele vai dizer assim: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Profetizavam, expulsavam o demônio, faziam muitos milagres, e eram pessoas prósperas aqui na terra, mas nunca conheceram o verdadeiro evangelho da graça, o evangelho que foi revelado para nós. Irmãos, esse evangelho é o Cristo crucificado, esse evangelho que mostra que na cruz, no seu corpo, o meu e o seu velho homem foi crucificado com ele, e o corpo do pecado foi destruído. Irmãos, nós não temos mais nada com o pecado. Foi crucificado, foi morto e foi sepultado, ele foi enterrado. O que sobrou disso, irmão? Sabe o que foi? Foi quando o Senhor Jesus Cristo estava lá sepultado no terceiro dia, naquele lindo domingo da ressurreição. Deus o Pai trouxe Jesus dentre os mortos, e a palavra diz assim, Efésios 2,6, texto que nós conhecemos muito bem: juntamente com Ele, com Cristo, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. É onde nós já estamos pela fé, meus irmãos. Nós já estamos em Cristo nos lugares celestiais. Estamos vivendo uma vida aqui neste corpo ainda, mas é questão de pouco tempo, irmãos. Logo nós vamos partir, ou logo o Senhor vai vir nos buscar. Ele veio, em primeiro lugar, nos buscar, no sentido de trocar a nossa natureza. Vocês se lembram que na encarnação de Cristo, Ele trouxe Deus para nós. O Verbo se fez carne. Ele disse para Filipe, quando Filipe fez aquela pergunta: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Então Jesus virou-se para Filipe e disse assim: Filipe, eu estou há tanto tempo com vocês, e vocês não têm me conhecido. Quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Então, o Filho veio trazer o Pai para nós. Irmãos, e pela ressurreição, sabe o que o Filho fez? O Filho nos levou para o Pai. Olha que imagem linda da encarnação, morte e ressurreição de Cristo. Ele, na encarnação, trouxe Deus para nós. O Verbo, no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo que era Deus se tornou carne, se fez carne e habitou entre nós. Ele veio trazer a sua morada entre nós, porque quando fala que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, ali no grego significa, ele colocou o seu tabernáculo entre nós. Ele é a morada do Pai. Nós moramos em Cristo, nós habitamos em Cristo. Então, queridos, Ele trouxe a morada de Deus para nós e trouxe Deus para nós. O Filho, quando se fez carne, a finalidade é trazer Deus para nós, o Pai.
Mas, irmãos, a salvação do Pai ela é tão completa, por isso que Hebreus 2 vai dizer: como escaparemos nós se negligenciarmos uma tão grande salvação? Porque agora Ele não apenas trouxe Deus para nós, mas também nos levou para Deus, porque vocês morreram e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Nós estamos nos lugares celestiais, em Cristo. Que segurança você precisa maior do que essa? Então, irmãos, o que é mais interessante ainda, eu quero que vocês abram comigo, por favor, o Evangelho de João, no capítulo 5, versículo 24. O versículo bendito é este aqui, irmãos. Esse aqui nós precisamos decorá-lo, confessá-lo e colocar o dedo e ficar crendo até crer verdadeiramente. Aí Jesus, ele disse assim, João capítulo 5, versículo 24, olha só. Jesus, ele diz aqui em verdade 2 vezes. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê. Não apenas ouvir, não basta você ouvir, se você não crê, você só ouviu, a palavra não teve um efeito na sua vida. Quem ouve a minha palavra e crê, preste atenção no que ele está dizendo, em verdade vos digo, está dizendo para mim e para você nesta noite, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Irmãos, nós estávamos na morte, mas já passamos da morte para a vida. Irmãos, que vida que é esta? Jesus disse aqui, por favor, abra comigo aqui em João 10, versículo 28. Vamos ler aqui, irmãos, que o Senhor Jesus está dizendo. Eu espero que você saiba quem está dizendo essa palavra, é o próprio Senhor. Então, ele diz assim, deixa eu ler o 27 também, que é um versículo glorioso, irmãos. Porque aqui nesse versículo 27, nós sabemos quem são as ovelhas de Cristo e quem não são as ovelhas de Cristo. Olha só, versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Agora veja, irmãos, o que o Senhor Jesus, ele faz com aqueles que ouvem a voz dele e que segue o Cordeiro. Ele diz assim no versículo 28, eu lhes dou, é graça, eu lhes dou a vida eterna. Aí tem uma palavrinha muito interessante, irmãos, jamais perecerão. Olha que palavra temos aqui, irmãos, graças ao Senhor, porque está escrito, Ele está falando, e jamais perecerão, e ninguém, nem mesmo Satanás, e ninguém as arrebatará da minha mão. Lembra aquele texto que eu citei para vocês, Colossenses 3,3? Porque vocês morreram e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus? Olha o versículo 29 aqui, irmãos, compara com aquele versículo, diz assim, aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo. Irmãos, o que o Pai deu para Cristo? Lembra no Evangelho de João, capítulo 6, ele disse assim, 6,37, todo que o Pai me dá, virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Só iremos a Cristo se o Pai nos der para Cristo. E aqui ele diz assim no verso 29, aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo. Irmão, o que o Pai deu para o Filho? A igreja, o corpo de Cristo, porque Ele é o cabeça da igreja, precisava de um corpo. Então, Ele está dizendo o seguinte, aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai, ninguém pode arrebatar. Presta atenção, da mão do Pai, é da mão do Pai Todo-Poderoso,
que governa e controla todas as coisas, até mesmo o fio de cabelo da tua cabeça não irá cair sem que Ele dê baixa na sua contabilidade. Da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Então Ele disse assim: vocês morreram e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Irmãos, quando você crê na obra no Calvário, sabe o que Ele faz? Ele grava o teu nome no livro da vida. E qual é o livro da vida? Nós pensamos muitas vezes que o livro da vida, Deus tem um livrão lá, né? Com o nome de todos nós aqui que cremos no Senhor. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Livro da vida. Os livros que nós conhecemos são livros mortos. Temos aqui o livro da vida, que é a própria palavra. A palavra, ela é viva e eficaz e mais penetrante que qualquer espada de 2 gumes. A Bíblia é viva porque Cristo é a palavra e Ele é vivo. As palavras que eu tenho dito, Ele disse lá em João 6,63, são espírito e são vida. Olha que interessante, irmãos. Então, quando você está lendo as Escrituras Sagradas, lembre-se que é o falar vivo do Pai. Então, quando Ele disse que vai escrever, quando você creu, o seu nome no livro da vida, onde Ele escreveu? Nele mesmo. Sabe por quê? Abram comigo Isaías, capítulo 49. Aqui nós temos uma linda declaração, irmãos. 49, vamos ler o 15 e o 16. Muito interessante. Que maravilhoso texto nós temos na palavra. Como toda palavra, ela é riquíssima. Riquíssima porque procedem do coração de Deus. Irmãos, toda palavra, toda letra que você lê nas Escrituras, elas têm a sua origem no coração do Pai, porque Deus falou a sua palavra. Ele está dizendo aqui para nós. Vou ler o 14 também, porque muitos se sentem muitas vezes desamparados, né? Mas Ele disse que nunca nos deixaria e jamais nos desampararia. Por quê? Porque Cristo levou o meu e o seu desamparo lá na cruz. Isaías 49, 14, Ele diz assim: mas Sião diz, o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. Muitos não pensam assim quando estão em alguma dificuldade. Nossa, eu faço tanto pelo Senhor. Puxa vida, eu faço isso, faço aquilo, eu não falto nas reuniões da igreja, eu faço tanto pelo Senhor, e o Senhor se esqueceu de mim quando eu mais precisava. Talvez quando você mais precisava, é o momento em que Ele carregou você nos braços dEle. Diz aqui Isaías 43. E Ele diz assim, Ele faz aqui uma pergunta para os de Sião, que diziam que Deus se esqueceu deles. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Será, irmãos, que existe isso? Será que pode uma mulher esquecer do filho do seu ventre? Claro que não. Ela pode rejeitá-lo, mas ela nunca vai esquecê-lo. Mas olha o que o Senhor disse aqui. Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti, diz o Senhor. E não para aqui, irmãos. Ele diz aqui no verso 16: eis que nas palmas das minhas mãos te gravei. Onde é que você está gravado, irmão? Nas palmas da mão do nosso amado Senhor. Aquelas mesmas mãos que foram abertas lá na cruz do Calvário, você foi gravado ali nas mãos do Senhor. Ele te gravou, Ele sofreu por você, Ele derramou o teu sangue por você, Ele te amou e foi até as últimas consequências por tua causa. E fez de você um filho amado dEle. 1 João 3,1 diz assim: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos. Filhos de quem, irmão? De Deus. Quem é teu pai?
o Deus Todo-Poderoso, é o Deus que cuida de mim, que Ele não faz outra coisa a não ser me abençoar. Oh, irmão, como nós precisamos disso, irmãos, de descansar o nosso coração agitado em saber que Deus só se preocupa em nos abençoar, mas o problema é que nós queremos fazer algo para sermos abençoados. Não funciona. São promessas que Ele deu para nós, que em Cristo se cumpriria. Por exemplo, aqui, abra em Jeremias, gosto muito desse texto, Jeremias 32, a partir do versículo 37. Vamos ler algumas coisas aqui que são fundamentais. Presta atenção, isso aqui era as promessas de Deus para o seu povo, que hoje em realidade espiritual em Cristo nós já temos. Mas veja aqui, o que ele disse aqui? Eis que eu os congregarei de todas as terras. Claro que haveria um só rebanho e um só pastor, mas iria congregar pessoas aqui do estado do Mato Grosso do Sul, estado de São Paulo, estado do Paraná. Então, cada estado, cada cidade tem uma igreja, tem uns remanescentes, percebe? Então, eu os congregarei de todas as terras, para onde os lanceis na minha ira, no meu furor e na minha grande indignação, tornarei, graças ao Senhor, irmãos, que está escrito isso, tornarei a trazê-los a este lugar e farei que nele habitem seguramente. Que lugar que nós habitamos seguramente, irmãos? É em Cristo, é no Senhor Jesus Cristo. Ele é a nossa segurança, Ele é aquele que diz para nós: não temas que eu sou contigo. Ele é aquele que diz para nós, Mateus 28, 20, eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É ali, habitando em Cristo, é o único lugar que nós temos segurança, é em Cristo Jesus. E ele diz no 38, eles serão meu povo, e eu serei o seu Deus. Que linda isso, somos povo do Senhor. Aí ele continua dizendo, dar-lhe-ei um só coração e um só caminho, para que me temam todos os dias, para o seu bem e bem de seus filhos. Irmãos, que lindo isso aqui. Essa palavra aqui, para o seu bem, é que quando verdadeiramente o nosso coração é trocado, Ele não faria outra coisa a não ser nos abençoar. Ele iria nos cumular de bênçãos, diz a palavra, e são bênçãos que muitas vezes nós não gostamos dela. Muitas vezes o Senhor tem que fazer com que nós passamos pelo lugar da prensa, o caminho da cruz, para nos abençoar. Mas se nós não cultivarmos uma intimidade com o Senhor, nós vamos ver aquele problema, aquela dificuldade como algo ruim para nós. Mas nunca podemos nos esquecer de que é para nós confiarmos no Senhor, Provérbios 3, 5, de todo o nosso coração e não nos estribar, nos apoiar em nosso próprio entendimento. E é para nós reconhecermos o Senhor em todos os nossos caminhos e Ele endireitará as nossas veredas. Quando nós começamos a ficar um pouco duro com relação à palavra do Senhor, ao Senhor, Ele envia tribulação, porque na dor, no sofrimento, Ele consegue amolecer o nosso coração. Estão me compreendendo, irmãos? Porque uma pessoa que conhece o Senhor, fica longe dEle, ela fica amarga, ela fica cabisbaixa, ela não olha para o alto, olha para baixo. Estão me compreendendo? E Ele diz aqui no versículo 40, farei com eles aliança eterna. Irmãos, a obra na cruz foi o cumprimento da aliança que Deus fez com Abraão. De ti farei uma grande nação e te abençoarei. Então, farei com eles uma aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem. Deus está dizendo, eu não vou deixar de abençoar vocês.
Não vou deixar de fazer o bem para vocês, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Quando nós conhecemos o Senhor, quando nós morremos com o Senhor, ressuscitamos com Ele, irmãos, o Espírito vai mostrar quem nós éramos e quem nós somos em Cristo hoje. Uma pessoa sem Cristo, ela está perdida, ela não sabe para onde que vai, entende, irmãos? Ainda que ela busque algum conforto na religião, mas ela precisa, enquanto ela não nascer de novo, enquanto ela não crer que a sua natureza perversa adâmica foi colocada no corpo de Cristo e ali crucificada e morta e ressuscitada juntamente com Cristo, ela nunca poderá dizer que é uma nova criatura, que é um filho de Deus, que é um novo nascido. Ela continua no pecado. Entende, irmãos? Ela sabe que para ela falta alguma coisa. Eu tenho feito muitos os crentes pensar um pouquinho. Vem com aquela agitação toda, e poder, e batismo com o Espírito Santo, aquela coisa toda, enrolar a língua, e vai daqui, vai dali. Meu amigo, por favor, vamos ver o que a Bíblia diz a respeito disto. Mas como assim? Não, vamos ver aqui, porque o julgamento, diz a palavra, é segundo a verdade. Está escrito, você creu dessa maneira? Não, a nossa igreja não tem uma outra doutrina. Outra doutrina? Será que não é um outro evangelho? O outro evangelho é maldito. O outro evangelho é que anula Cristo e a cruz. Paulo fala, ainda que nós, Gálatas 1:8, ou um anjo vindo do céu vos pregue evangelho que vá além do que temos pregado, seja maldito. Misericórdia. Irmãos, a gente fica às vezes abismado. Quão grande é a cegueira no meio do povo de Deus. Quão distantes eles estão do Senhor. Precisam de ter um mecanismo para a exaltação da alma do homem. Tem que ter agitação. Tem que ter um louvor onde todo mundo extravasa a sua alma, onde todo mundo pula e vira piruleta, onde todo mundo dá seus gritos, seus pulos, e ali é a pura alma. E Deus, Ele diz que habita no meio dos louvores do seu povo, onde nós cantamos e expressamos uma adoração ao Senhor, conscientemente sabemos o que nós estamos cantando. Vamos cantar qualquer tipo de canção. Hoje os raps gospel estão dentro da igreja. O rock gospel estão dentro das igrejas. As pessoas com piercing no nariz, com os homens com os brincos e louvando e com tatuagem, é o Senhor. Não é o Senhor, irmãos. O Senhor separou um povo para si, um povo que o ama, um povo que o glorifique, um povo que o adore em espírito e em verdade. São estes que o Pai procura para os seus adoradores. Ele não está buscando adoração, está buscando adoradores, porque os adoradores o adorarão em espírito e em verdade. Adoração, a melhor adoração é quando você vai orar, você está ali aos pés do Senhor, só você e Ele, talvez no seu quarto, um lugar muito ali afastado de barulho de gente, e você vai falar com Ele, você derrama a sua vida, seu coração aos pés do Senhor, fala: Senhor, eu preciso tanto de Ti, Senhor, abençoa minha família, Senhor, abençoa meu trabalho, Senhor, eu preciso de Ti, Senhor. E ali, meu irmão, minha irmã, você é envolvido pela doce presença do Senhor. Você sai daquele quarto fortalecido, alegre, destemido, com cabeça em pé. Não vai temer absolutamente nada nem ninguém, porque você já passou da morte para a vida. Isso é maravilhoso. Então aqui você vai descobrir também, irmãos, que Ele não faz outra coisa a não ser nos abençoar. Agora versículo 41. Alegrar-me-ei por causa deles, e lhes farei, de novo a palavra, bem. Eu vou abençoá-los. E o que mais? Plantá-los-ei firmemente nesta terra,
nesta terra, ele está apontando, se você ler depois, Colossenses 2, 6 e 7, você vai descobrir que você foi radicado em Cristo, plantado em Cristo. Nós fomos arrancados deste mundo pela raiz e radicados e plantados na pessoa de Cristo. Porque em Cristo, o único lugar que nós podemos estar completos. Então, vou plantá-los, mas vou plantá-los não de qualquer maneira, firmemente nesta terra, de todo o meu coração e de toda a minha alma. Agora, olha o 42, irmãos. Porque assim diz o Senhor, assim como fiz vir sobre este povo todo este mal, assim lhes trarei. Lhes trarei, é uma promessa, Ele traria para nós. Assim lhes trarei todo o bem que lhes estou prometendo. Vocês acham que o Senhor cumpriu essa promessa ou não? Se você ler Efésios, está a resposta. Efésios 1,3 diz assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então busquem as coisas que são de cima. O Senhor tem falado pelo Filho aos nossos corações, irmãos. Temos que ter ouvidos abertos, sensíveis, para ouvirmos a doce voz do Espírito Santo. Ele é tão doce, Ele não fala com grosseria conosco. O Santo Espírito fala de uma forma tão simples que o nosso coração compreende, que o nosso coração fica cheio de Cristo. Ele quer que Cristo seja então formado em nós. Meus irmãos, precisamos de revelação na palavra. Revelação na palavra. Temos que orar ao Pai para que Ele nos conceda espírito de sabedoria e de revelação para conhecermos o Filho de uma forma plena. Nós precisamos de Jesus Cristo ser formado em nós, deixar que Ele viva em nós. Paulo diz assim, que Cristo não era apenas a vida de Paulo, mas ele disse assim em Filipenses 1:21, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Para mim o viver é Cristo. Irmão, você tem vivido Cristo dia a dia? Você tem vivido Cristo nas primeiras horas da manhã até ao anoitecer, até você dormir? Que lindo é o nosso amado Senhor. Então, queridos, logo na porta da entrada das Escrituras, nós temos o falar do Pai. Havendo Deus falado. Queridos, Deus não faz outra coisa a não ser falar conosco. Começou o seu falar lá em Gênesis 1:1. Havendo Deus falado. Havendo Deus criado, havendo Deus dito. Então Ele começou a falar, é um Deus que fala. Irmãos, você conheceu o Senhor? Você conhece o coração do Senhor, a mente do Senhor? Muitos falam, eu conheço a Deus, mas nunca ouviram o seu falar. Então, se você começar a ler as Escrituras, você vai descobrir como que Deus age, como que Deus faz, como que Deus realiza as coisas, como que Deus tem tantas coisas para mim e para você, como Ele deseja nos abençoar, conhecendo o coração do nosso amado Senhor. Então, Ele pede a nós, o seu povo, que o conheçamos. Agora, o incrédulo não quer penetrar para dizer o que pensa da palavra de Deus. O incrédulo busca conhecer as Escrituras, fazendo as suas pesquisas para poder julgar as Escrituras sagradas. A ordem deveria ser inversa. Ele tinha que ir para as Escrituras para saber o que Deus pensa a respeito dele. Não é nós que julgamos a Bíblia, mas a Bíblia é quem vai nos julgar. Somos confrontados pela palavra. Por isso que muitos, infelizmente, não gostam de ouvir a verdade, porque a palavra sempre vai nos confrontar, irmãos. Então, o Espírito Santo do Senhor foi dado a mim e a você
para que nós compreendamos as profundezas das riquezas insondáveis de Deus. Porque a palavra de Deus, ela brilha porque ela tem uma luz própria, possui suas leis, possui seus princípios de interpretação, elas abrem para nós os tesouros da verdade aos que lhes são obedientes. Deixa eu mostrar um texto para vocês aqui, em Atos, capítulo 5, verso 32. Olha que texto maravilhoso, irmãos. As Escrituras serão abertas para nós, pelo Espírito, quando nós então obedecemos a palavra. Atos, capítulo 5, verso 32, a palavra de Deus, ela diz assim: ora, que lindo aqui, irmãos. Ora, nós somos testemunhas destes fatos, e bem assim o Espírito Santo que Deus nos deu ou outorgou aos que lhe obedecem. Às vezes a pessoa, ela conhece até a mensagem da cruz, mas se não há obediência na palavra, ela não é habitada pelo Espírito do Senhor. Ela não tem luz na palavra, ela não tem entendimento na palavra, porque não tem a luz do Senhor no seu interior. Talvez ela se converteu, mas o dia em que as escamas dos olhos cair por terra e ela descobrir que na cruz em Cristo ela foi atraída, crucificada e morta e ressurreta com Cristo, Cristo é sua vida, então ela nasceu de novo. Então ela vai ver muitas coisas na palavra de Deus. Então o Pai vai mostrar para aquela pessoa o que tem atrás da cortina, que nós entendamos como revelação de Deus. Mas Deus tem falado, e Deus continua falando, irmãos, que Ele encontra em nós ouvidos abertos para ouvir a sua palavra e ouvir a sua palavra com prazer. Eu vou ler mais 3 versículos, nós vamos ter uma palavra de oração. No Salmo 119, não poderia deixar de citar, Salmo 119. Então nós vamos ler aqui em primeiro lugar o Salmo 119, versículo 130. Olha que precioso, Salmo 119, o versículo 130. Vamos ler 3 versículos desse salmo, um salmão, né? Um salmo muito grande. Esse salmo aqui que tem 176 versículos, mas no versículo 130 ele diz assim: a revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples. Lembra que Jesus disse lá em Lucas? Ele disse assim: Pai, graças te dou, porque ocultaste estas coisas aos grandes e entendidos, e as revelastes aos pequeninos, aos simples, ao de coração puro. Então, graças ao Senhor que a revelação das tuas palavras, ela traz luz, ela esclarece e dá entendimento ao simples. Agora, olha o versículo 18 deste mesmo salmo aqui. Diz assim, olha que linda oração, irmão. Presta atenção, ele diz assim a palavra: desvenda os meus olhos. O que é desvendar? É tirar a venda, tirar aquilo que está encobrindo os teus olhos. Então, desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Senhor, tira as vendas dos meus olhos, para que eu possa contemplar as maravilhas da tua palavra de uma forma espiritual. Agora, o último versículo, nesse mesmo salmo, o versículo aí pertinho, versículo 34. Então, isso aqui você tem que orar ao Pai, pedindo para Ele, dizendo o seguinte: dai-me entendimento e guardarei a tua lei, de todo o coração a cumprirei. Aqui é interessante esse pedido, irmão, que ele está dizendo para o Senhor: Senhor, se tu me deres entendimento está relacionado na experiência. Eu posso conhecer a palavra e não ter entendimento, e não ter a experiência.
Então, dai-me entendimento e guardarei a tua lei. Porque sem o entendimento eu não vou conseguir guardar a tua lei. O Senhor vai me dar entendimento. Então, irmãos, Ele colocou aqui, porque para nós pedirmos isso, Ele vai dar para nós entendimento, e nós vamos guardar a tua lei, e de todo o coração iremos cumpri-la. Dai-me entendimento, eu vou guardar, porque a palavra estando no meu coração guardada, o próprio Espírito vai me habilitar a cumprir aquilo que Ele disse. Um versículo que vocês conhecem, lá em Ezequiel 36, versículo 27. Porei dentro de vós o meu Espírito e farei. Dai-me entendimento e guardarei. Então, porei dentro de vocês o meu Espírito e farei. E Jesus disse assim, para nós encerrarmos, João 14, 23. Aquele que me ama guardará a minha palavra. Meu Pai o amará e viremos para ele e faremos nele morada. Irmãos, é tão simples, irmãos. É tão simples. Que o Senhor então continue falando aos nossos corações. Amém. Vamos orar. Pai Santo, graças te damos pela revelação da Tua palavra. Graças te damos pelo entendimento que o Senhor já nos tem nos dado, porque nós guardamos a Tua palavra no nosso coração. E agora, ó Pai, na força do Senhor, na força do Teu Espírito, Espírito que o Senhor fez habitar em nós, nos habilita a cumprirmos a Tua palavra. Meu Pai, muito obrigado, porque nós estamos seguros em Cristo. Continue falando conosco, Pai. Nos dê uma semana guardados em Teu nome. Obrigado por todo esse dia que o Senhor trouxe uma chuva tão gostosa para nós. Obrigado porque nós podemos nessa noite dormir e descansar no Senhor. Porque somente o Senhor nos faz repousar com segurança. Porque Tu estás em nós e nós estamos em Ti. Que maravilhoso é isso, Pai. Então, graças te damos. Os cuidados do dia de amanhã, se houver amanhã, estão diante do Senhor. E sabemos, porque Tu dizes que para o amanhã, o Senhor também trará os Seus cuidados para aquele dia em nossas vidas. Graças te damos, Pai. Em Cristo nós oramos. Amém.